Problema 16 do capítulo 9. Ricardo, com 80 kg de massa, e Carmelita, que é mais leve, estão apreciando o pôr do sol no lago. Em uma canoa de 30 kg, no Lago Mercedes, e uma canoa de 30 kg. Com a canoa imóvel nas águas calmas do lago, eles trocam de lugar. Então, eles vão trocar de lugar. Então, vamos desenhar aqui a configuração. Nós temos aqui, então, um barquinho, onde nós temos aqui o Ricardo, que é mais pesado, e nós temos aqui a minha amiga Carmelita, que é mais leve. Muito bem, então eles estão aí sentados aí observando o pôr do sol. E o que eles fazem então é trocar de lugar um com o outro. Então nas águas calmas do lago eles trocam de lugar. Então o Ricardo pula para a esquerda e a Carmelita pula para a direita. Seus assentos estão separados por uma distância de 3 metros. Então nós temos aqui uma distância entre eles aqui de 3 metros. E eles estão simetricamente dispostos em relação ao centro da embarcação, que é mais ou menos como eu desenhei aqui. Muito bem. Então, quando eles trocam de lugar, ou seja, o Ricardo vem para a esquerda e a Carmelita vai para a direita, a canoa se desloca 40 centímetros em relação ao atracadouro. E aí a pergunta é qual é a massa de Carmelita? Muito bem, então eles querem saber. Bom, o que a gente precisa se atentar aqui é que não existe força externa atuando sobre o sistema, tá certo? Então, como não tem força externa, porque o sistema é o barco, a Carmelita e o Ricardo, e ninguém está fazendo força a não ser esses 3 entes aqui, né, que está caminhando, etc. Então, como não tem essa força externa, o centro de massa ele não se altera. Muito bem. O centro de massa, como eles estão aqui simetricamente dispostos aqui no barco, é mais próximo do ente mais pesado que é do Ricardo. Então, vamos pôr o centro de massa mais ou menos nessa posição aqui. Então, aqui está a posição do meu centro de massa aqui. Muito bem. E o Ricardo, então, ele troca de lugar. Então, a posição do centro de massa não vai se alterar porque não tem força externa. E o Ricardo se move para a esquerda, enquanto a Carmelita se move para a direita. Então, depois que ele se movimentar, então, como o centro de massa não se move e ele está mais perto do Ricardo, então essa distância aqui, como eles vão trocar de lugar, né, vai ser a mesma, ou seja, a distância do centro de massa até o Ricardo vai ser a mesma distância que do centro de massa até o Ricardo. Então fica fácil da gente deduzir qual vai ser a massa da Carmelita. Então está aqui o Ricardo. Você atente que aqui essa distância aqui, vou chamar de Elinho, é exatamente igual a essa distância aqui. O barco, então, está aqui, simetricamente disposto. A minha amiga Carmelita veio parar do outro lado. E o centro de massa do conjunto não se altera. Por quê? Porque não há força externa atuando sobre o sistema. Então, a gente pode definir aqui um sistema de coordenadas para a gente calcular esse centro de massas e, finalmente, calcular a massa da Carmelita. Então, eu vou chamar aqui o meu zero, nessa linha vermelha aqui. Aqui está o meu zero, meu índice inicial. O centro de massa do barquinho está aqui a 1,5 m aqui. Está aqui no 1,5 metro. Esse aqui é o centro de massa do barquinho, porque o barquinho ele tem... Aliás, é porque eles estão simetricamente dispostos, né? Então a distância daqui até aqui é 3 metros. A gente está supondo que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, porque eles estão simetricamente dispostos. Então o centro de massa do barquinho está a 1,5 m da Carmelita, como é de se esperar, dado a simetria do sistema. Muito bem. Quando ele se desloca, então, quando ele se move aqui, o Ricardo para a esquerda e a Carmelita para a direita, o que a gente tem é que o centro de massa se deslocou, aliás, o centro de massa ficou estático, mas o barquinho se deslocou uma quantidade elão, que é igual a 40 centímetros. Então, a posição do centro de massa em relação à minha origem aqui não alterou, tá certo? É a mesma. Então, para calcular a massa da Carmelita, a gente calcula o centro de massa nessa configuração, calcula o centro de massa nessa configuração agora aqui também, e iguala os dois, porque o centro de massa não se altera. Então, o centro de massa, vou chamar esse aqui de configuração 1, vou chamar esse aqui de configuração 2. O centro de massa na configuração 1
é o que então? É a massa da carmelita vezes a posição da carmelita. A posição da carmelita é no zero, porque eu pus a minha origem ali. Mais a massa do barquinho vezes a posição do centro de massa do barquinho aqui, que é a posição, então, 1,5 metros, mais a massa do Ricardão vezes a distância aqui do Ricardão do centro, que é 3 metros. Isso tudo dividido pela massa total. Então, essa é a situação, é a posição do centro de massa na configuração. Na configuração 2, agora a gente tem um certo deslocamento aí. Então, como é que fica? Agora a gente tem a massa do Ricardo nessa minha posição L1 aqui, que é 0,4 metros, mais a massa do barco vezes a posição do centro de massa do barco. Então, a posição do centro de massa do barco, o centro de massa do barco, que era aqui, agora se deslocou também de mais L, tá certo? Porque o centro de massa do barco se desloca. O centro de massa do conjunto Carmelita, Ricardo, barco é que fica estático. Então, o centro do barco também se desloca e vai se deslocar de quanto? Exatamente os mesmos 40 centímetros. Então, agora, antes era 1,5, agora vai ser 1,5 mais L1. O L1 é 0,4, como é dado. Mais a massa da Carmelita vezes a posição agora da Carmelita. A posição da Carmelita é os meus 3 metros, que eu tinha daqui até aqui, não é isso? Daqui até aqui nós temos 3 metros, mais L, né? Então, 3 mais L1. Tudo isso dividido pela massa total. E aí acabou o problema, agora é só resolver esse sisteminha. Ah, esse aqui é da configuração 2, né? Esse aqui é da configuração 1. Agora é só igualar isso aí. Então, a posição do centro de massa 1 é igual à posição do centro de massa 2, tá certo? O que implica, então, agora eu vou substituir todos os valores. Então, a gente tem 30 quilogramas, que é a massa do barco, vezes 1,5 metro. Esse termo aqui dá zero, né? Porque a posição da Carmelita inicialmente era no zero. Mais 80 quilogramas, que é a massa do Ricardo, vezes 3 metros. Isso tudo dividido pela massa total, mas o outro lado também está dividido pela massa total, então se cancela. Basicamente o que eu preciso igualar é esse termo e esse termo. Isso aqui então dá agora a posição do centro de massa 2, a massa do Ricardo, que é 80 quilogramas, vezes 0,4 metros, mais a massa do barco, 30 quilogramas, vezes 1,5 mais L, que vai dar 1,9 metros, mais o último termo, que é a massa da Carmelita, que eu quero calcular, a massa da Carmelita, vezes a posição da Carmelita, que é 3,4 metros. Tá certo? Bom, agora o que nós temos aqui é só resolver essas continhas. Nós temos aqui, então, 45. 30 vezes 1,5 dá 45. 80 vezes 3 dá 240. 80 vezes 0,4, 8, 8, 16, 32. Então dá menos 32, porque já, entre aspas, passei aqui para o lado esquerdo, né, subtraindo. Menos 50 vezes 1,9, 50 vezes 2, menos 30 vezes 2, menos 3, dá 57, né? Menos 57. Tudo isso em quilogramas, né? Dividido por 3,4, isso aqui me dá a massa da Carmelita. Só resolvi essa expressãozinha aqui, isolei a massa da Carmelita. Se você resolver essa continha aqui, você tira que a massa da Carmelita é aproximadamente 58 quilogramas.
Então está resolvido. O que você precisa se atentar aqui primeiro, como não há força externa, o centro de massa do conjunto, que no caso é Ricardo, Carmelita e Barco, não se altera, então o centro de massa ele fica estático aqui, em todo o tempo ele está nessa posição aqui, porque a força externa atuando é igual a zero. E para resolver o probleminha, você define um sistema de coordenadas, então, e analisa a situação anterior e a situação posterior, igualando o centro de massa da posição da configuração anterior ao deslocamento do Ricardo e da Carmelita com a posição do centro de massa depois que o Ricardo e a Carmelita trocaram de lugar.